Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E hoje nós estaremos falando sobre inferno e céu, né? Nós vamos estar estudando a lição 7 da nossa apostila 4. Jesus Cristo não ensinou muito acerca do inferno. Havia mais a necessidade de ensinar sobre o reino e a paternidade de Deus, ou sobre a vida eterna, do que sobre o inferno, o castigo ou a condenação. Embora não tenha sido ensinado muito acerca do inferno, podemos captar de suas palavras alguns ensinamentos no que diz respeito a este tema. 3 vocábulos são usados na Bíblia, traduzidos em nossas versões por inferno. Sheol, em hebraico, o mundo ou morada dos mortos, lugar onde habita aqueles ou aquelas que já morreram. O Sheol, como se nos apresenta o Antigo Testamento, pode ser interpretado como lugar de prisão, perversos e nações que se esquecem de Deus, angústias, profundezas. Outras referências no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 5. Hades, no grego, corresponde ao Sheol e ao mundo dos mortos, de que fala o Novo Testamento. Ele lembra juízo, oposição, tormentos. Outras referências em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Gena, grego. Gena é a forma grega do hebraico, Ge-Inon, que quer dizer Vale de Inon. Era um local a sudoeste de Jerusalém. A região serviu como local de cultos idolátricos e práticas de sacrifícios humanos, oferecido ao deus Moloque. 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Em tempos do Novo Testamento, a região foi reservada para o armazenamento e incineração no lixo da cidade de Jerusalém. Como estava sempre a arder, os judeus passaram a ver nela uma perfeita figura do castigo eterno. Daí ser usada algumas vezes por Jesus para simbolizar um único local de tormento. Neste sentido, é descrito como lugar de fogo, lugar de condenação. Na parábola do rico e Lázaro, proferida por Jesus, pode-se observar o seguinte acerca do local onde o rico se encontrava. É em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Lugar de tormentos, a existência de fogo e havia separação. Confira em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O céu. Diversos vocábulos como o hebraico chamaion e o grego ouranos são traduzidos por céu nas escrituras. Muitos povos, como judeus, julgavam existir 7 céus. A crença na existência de 3 céus também foi difundida principalmente no Ocidente. Pelo que podemos deduzir, havia no tempo de Jesus a crença na existência de 3 céus, conforme veremos adiante. O primeiro céu é aquele que voam as aves, onde estão as nuvens. Mateus capítulo 6, versículo 26. O segundo céu, o espaço onde estão as estrelas do céu. Mateus 24, versículo 29. E o terceiro céu, onde está Deus, o paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Depois de sua morte,
Jesus desceu ao coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. E anunciou sua vitória no Sheol ou Hades, ou seja, a vitória da vida eterna sobre a morte, que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19. Quando Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e venceu o poder da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Paraíso agora está no terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Na presença do Senhor, lá as pessoas vivem em um estado bem melhor do que o ser humano mais feliz na terra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Veja também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. O céu é lugar de morada, onde Deus habita, de felicidade, de galardão, de tesouro, de júbilo, onde nossos nomes estão escritos e onde Cristo está. Os que entrarão no céu? Os que creem no Pai em Jesus, os que ajudam ao próximo, os que padecem com Cristo, os que se unem ao Senhor e os que escaparem da grande tribulação. Os que não entrarão pela porta estreita, os relacionados em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, os que praticam as obras da carne, os relacionados em Efésios capítulo 5, versículo 5, e os relacionados em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Para meditar, você leia Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 até o 27. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 12, do versículo 24 ao 32, e Marcos, capítulo 3, versículo 20 até o 30, encontramos Jesus Cristo ensinando acerca do pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É possível pecar contra o Espírito Santo em outras situações que não seja blasfêmia. Por exemplo, mentindo, o pecado da mentira. João capítulo 14, versículo 17 e Atos capítulo 5. O cristão que mente vai contra o Espírito da verdade que habita nele. A mentira é outro pecado, são considerados pecados contra o Espírito Santo, porque o entristecem. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Contra tais pecados existe perdão, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo refere-se ao fato de atribuir a Satanás milagres ou obras do Espírito Santo. Com tal pecado, o Espírito Santo se afasta do ser humano, entristecido e rejeitado. A pessoa que, conhecedora da palavra de Deus, atribuir convictamente a Satanás milagres e obras do Espírito, não poderão receber perdão. Uma prova que se tem de não ter sido consumado o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo está em a pessoa sentir-se culpada e preocupar-se pensando ter cometido tal pecado, desejando retratar-se. Os que cometem este tipo de pecado vivem com a consciência tranquila, julgando estar com a razão. Infelizmente, muitos evangélicos parecem não conhecer esse assunto quando atacam ferrenhamente a obra pentecostal com as suas manifestações, principalmente
no que se refere à cura divina, milagres, batismo com o Espírito Santo e o uso de dons espirituais. Queira Deus, tal pecado não tenha sido ainda consumado em suas vidas. O fundo da agulha. Muitos estudiosos da Bíblia têm procurado interpretar a seguinte expressão: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Abaixo citamos alguns argumentos que tentam explicar a referida passagem bíblica. Camelo pode significar também cabo ou corda, traduzido da palavra grega camilos. Fundo da agulha era uma pequena porta ao lado principal de Jerusalém, pela qual um camelo somente depois de descarregado podia passar, e assim mesmo ajoelhado e empurrado. Camelo e fundo da agulha devem ser tomados literalmente. Jesus falava da impossibilidade de os ricos alcançarem a vida eterna. Nós respeitamos tais argumentos, contudo discordamos deles em alguns aspectos. Em nossa visão, tal trecho bíblico refere-se a uma hipérbole ou exagero linguístico, ou seja, as palavras se encontram em sentido figurado e não literal. A hipérbole aparece em outros trechos bíblicos, como por exemplo em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Nos trechos grifados, de acordo com o nosso entendimento, a expressão é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não pode ser tomada ao pé da letra, pois a Bíblia nos dá exemplo de pessoas ricas agraciadas por Deus. Abraão, Davi, Salomão, Zaqueu, Nicodemos e outros eram ricos. Portanto, Jesus veio para todos e para todas as pessoas, sem distinção ou favoritismo, seja rico ou pobre, homens ou mulher, judeus ou gregos. Leia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e João capítulo 1, versículo 12. Jesus não é contra a riqueza, mas ensina que ela pode atrair o homem de tal maneira que despreze as coisas de Deus. As riquezas podem se tornar um ídolo. Veja ainda o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. João era o Elias? A lição 8, da nossa apostila. 4 ainda, continuação, na página 55. João Batista. Os dois últimos versículos do Antigo Testamento, por certo, se refere a respeito de Elias, as profecias que foi cumprida na pessoa de João Batista, Mateus capítulo 11, versículos 7 ao 19. João Batista é o elo da ligação do Antigo com o Novo Testamento. Após uma pausa de quase 400 anos na profecia divina, João aparece pregando o arrependimento e a conversão que daria início a uma nova dispensação. Em Marcos capítulo 1, versículo 1 até o 8, o fato de ser chamado Elias significa que faria uma obra com as mesmas características de Elias. Elias foi guardando as devidas proporções, um tipo de João Batista no Antigo Testamento. Os espíritas pretendem encontrar em João e Elias o mesmo espírito em pessoas diferentes. A Bíblia nos diz que João andaria no espírito e no poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Não podem ser o mesmo espírito, entre outros motivos pelo seguinte: o próprio João afirmou não ser Elias. João capítulo 1, versículo 21.
Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Se João foi a encarnação de Elias, quem apareceu no Monte da Transfiguração e foi transfigurado diante deles? O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus capítulo 17, versículo 2 e 3. João era o Elias e não Elias. Veja Mateus capítulo 17, versículo 12 e 13. Algumas semelhanças entre João e Elias. Eram profetas, vestiam pelos de camelo, usavam cinto de couro, viviam retirados do mundo, anunciavam a palavra de Deus, reprovavam abertamente o pecado, sofreram represálias de governantes. 3 verdades sobre João Batista. Duvidou ser Jesus o Messias, em Mateus capítulo 11, versículo 2 até o versículo 6. Nem João escapou da dúvida. A dúvida de João Batista poderia ter sido causada pela solidão do cárcere, ou mesmo por não estar vendo em Cristo um libertador, como os judeus imaginavam. Jesus não argumentou, não usou palavras persuasivas, mostrou suas obras. Aquilo que Cristo fazia era a resposta de que João, segundo o historiador Joséfo, prisioneiro na fortaleza de Maqueros, no litoral do Mar Morto, precisava. Foi o maior nascido de mulher. Teve o privilégio de anunciar a vinda do reino dos céus, batizar Jesus e ter pessoalmente assistido à revelação da Trindade Santa.